Olá, pessoal, vamos a mais um vídeo aí falando sobre graça. É isso aí, hoje eu vou falar sobre a graça, ela é o oposto da lei. Você nunca vai entender a graça se você não entender o porquê da lei ou o que aconteceu com a lei. Então, para você compreender o evangelho da graça, é fundamental você entender essa questão da lei. Quando nós falamos lei, não são as 613 leis cerimoniais do Antigo Testamento, mas são os mandamentos de Moisés. Aliás, Paulo fala em Gálatas 5,14 que toda a lei se resume a um mandamento na graça, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas antes de falarmos então de graça é o oposto, a antítese da lei, ative aí o seu sininho, compartilhe já essa mensagem com 3, 4, 5 pessoas e não se esqueça de inscrever aqui no canal. Então vamos falar sobre graça é o oposto da lei. A graça é muito maior do que a lei. A lei foi dada para o homem pecador, para que, e Paulo fala lá em Romanos e Gálatas, que a lei foi dada para que nós enxergássemos a necessidade de Cristo, ela nos foi dada para nos fazer compreender a necessidade de um Salvador, e que a lei era um tutor para nós, ou seja, alguém que cuida de uma criança, né? Há pessoas que falam assim, que o evangelho da graça é para crianças, mas na verdade a lei era para crianças. Ele fala lá em Gálatas que a lei serviu de tutor até que viesse Cristo e que o menino está debaixo do tutor até que amadurece. Quando você amadurece é quando você entende a graça. Bom, ninguém podia cumprir a lei, apenas um cumpriu, que foi Jesus Cristo. Ele não pecou, porque sem pecado, sem lei, não tinha pecado. Jesus cumpriu a lei, porque ele não pecou. Ele cumpriu todas as exigências da lei e nos entregou essa santificação, esta graça. A palavra de Deus fala em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Acabou. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Não é para a justiça de todo que ora, que jejua, que faz obras para ser santo, para receber bens, para ter acesso a milagres, campanhas para prosperar, nada disso. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crer. Tudo na graça é fé, é receber, é crer. Você não é justificado pelo que você faz, mas você é justificado pelo que você crê. Paulo fala que ele não conheceria pecado se não fosse pela lei. Se Jesus é o fim da lei, ele também é o fim do pecado. O pecado, ele foi abolido. Eu sei que existe pecado, eu sei que o pecado é destrutivo, mas pensa comigo. Se Paulo diz em Romanos 7 que o fim, que ele não conheceria pecado se não fosse pela lei, e se Jesus é o fim da lei, está aqui Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, não há mais pecado. Não é que não há mais como eu cometer pecado, eu posso cometer isso, sempre vai me prejudicar. O pecado sempre é prejudicial. Mas veja, Deus não te pune, não te castiga, nem traz juízo mais sobre você pelo teu pecado. Todo castigo, punição e juízo foi colocado sobre Cristo. Ah, mas se eu peco não tem uma consequência? Tem. A gente fala, é como você brincar com o fogo. Se você colocar a mão no fogo, vai te queimar, porque o fogo é prejudicial. No caso, se você colocar a tua mão, vai queimar. Há uma consequência, mas essa consequência é de você usar o teu livre-arbítrio de forma errada contra você mesmo, se prejudicando. Mas não é mais castigo de Deus. Então, nesse aspecto, o pecado acabou, porque o fim da lei é Cristo. E sem a lei, Paulo fala, eu não conheceria a transgressão. Vamos entender então essa questão de lei, essa questão de graça em João no capítulo 1, aqui no versículo de número 16, o João ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei, escute bem, foi dada por intermédio de Moisés. Então a lei, ela foi, eu tenho uma caneta aqui, a lei foi dada por alguém. Moisés era um servo, mas olha o que fala aqui, graça e verdade vieram por Cristo. Não tem como algo vir se não for por uma pessoa. Como é que a graça veio? Porque ela é uma pessoa. Graça e verdade veio. Não é vieram. No grego original é veio, no singular, não no plural, vieram. Graça e verdade veio por Cristo, porque a verdade é uma pessoa, a graça é uma pessoa, graça e verdade, elas são uma única coisa. Agora veja o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo te libertou. Libertou do quê? Ele responde, ó, não se submeta novamente à escravidão da lei. Eu já vi tanto cara assim, meu Deus, gente pregando, não, para a liberdade Cristo te chamou, não volte a uma vida de escravidão, falando que isso está dizendo sobre o pecado. Não tem nada a ver, é muita heresia pregada nesses altares, gente. É só ler a Bíblia. Cristo te libertou da escravidão da lei.
capítulo 5 de Gálatas, verso 1. No verso 4, vai dizer assim: pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, separados estão de Cristo e caíram da graça. Então, Paulo vem sentar o rei aqui nos Gálatas porque eles achavam que eles eram justificados porque eles praticavam o judaísmo, eles se circuncidavam, e aí, nós somos santos por isso e tal. E Paulo fala: olha, se você quer, nesse capítulo 5 ele fala isso, se você quer se circuncidar, você está longe de Cristo, você se separou de Cristo, porque eu não preciso mais de regras, tudo é pela graça. Então eu não vou ser abençoado e aceito por Deus pelo cumprimento dos mandamentos da lei, mas eu sou abençoado e aceito por Deus porque Cristo cumpriu a lei e porque eu recebo Cristo, a pessoa da graça. Então vamos falar de algumas diferenças, né? É, a lei fala sobre o que o homem deveria ser. Ame, não cobice, não faça, não isso. Então a lei é tudo sobre o que o homem deveria fazer. E não conseguiu cumprir. Veja, o primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante de ti. E aquele povo, em Êxodo 19, versículo 8, quando eles falam, tudo que o Senhor falar, faremos, não é num sentido de obediência. O sentido hebraico da raiz do que eles quiseram dizer ali é assim: Deus, se eu mandar, nós mata no peito, a gente vai fazer, a gente consegue, a gente é bom. Orgulho, arrogância, confiança na carne. Deus falou: tá bom, então vocês querem isso? Então tá bom, vou dar a lei para vocês. Primeiro mandamento é: não faça deuses, não adore. Eles já escorregaram na lama no primeiro mandamento, porque logo depois disso já tinha um bezerro de ouro, eles adorando um bezerro lá embaixo. Então veja, a lei, ela falava sobre tudo que o homem tinha que fazer para ser abençoado, mas a graça fala sobre tudo o que Cristo fez na cruz e já nos abençoou. Leia Efésios 1:3. Mas ainda há impregnado nos altares do Brasil pregadores dizendo: você tem que fazer isso para ser abençoado, tal voto para ser abençoado, tal coisa para ser abençoado, é isso que libera, não sei o quê. Mas por que então que acontece os milagres? Bom, primeiro, porque Deus olha a motivação das pessoas. Segundo, porque muitos milagres podem ser oriundos de Deus, e também nós sabemos que não é só Deus que opera. Lá no Egito, Moisés, a vara dele produzia milagres, mas dos encantadores também produzia. Bom, no primeiro milagre da lei, que é Moisés, Moisés é a lei. Ele representa essa lei. O primeiro milagre dele foi transformar a água em sangue, resultando em morte. Mas o primeiro milagre da graça, Jesus, o Filho de Deus, a pessoa da graça, foi transformar a água em vinho, resultando em vida. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra é a lei dada em tábuas de pedra. Leia lá em 2 Coríntios 3, você vai ver Paulo falando, e Paulo chamando a lei de ministério da morte. Paulo chamando a lei do ministério da condenação que mata, mas ele fala que a nova aliança da graça é o ministério do Espírito. Esse é outro vídeo que eu preciso gravar para falar para você que a lei é o ministério do Espírito. Eu amo o Espírito Santo, te amo, Espírito Santo, te amo, Espírito Santo. A lei a graça é o ministério do Espírito, mas a lei é o ministério da morte. Sob a lei, Deus exigia a justiça do homem pecador e falido, mas debaixo da graça, Deus concede a justiça como um dom através do sacrifício perfeito do seu Filho Jesus Cristo. Olha o que diz: debaixo da lei, Deus fala que de maneira alguma inocentará o culpado e visitará suas iniquidades até terceira e quarta geração. Debaixo da lei, Êxodo 34:7. Mas na graça, em Hebreus 8:12, ele fala: serei misericordioso com as suas injustiças e dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. A lei se concentra em tudo que as pessoas tinham que fazer para ser justas. A graça se concentra em tudo que Jesus fez e nos dá essa justiça por intermédio da fé e não de nenhuma obra. Debaixo da lei, você era qualificado pela tua obediência, desqualificado pela tua desobediência. Sabe aquela história, Deuteronômio 28? Se você me obedecer, vai acontecer, mas se você me desobedecer, aí tem 1000 vezes maldição sobre a tua vida. Isso era a lei. Eu era qualificado pela minha obediência, mas desqualificado pela minha desobediência. Na graça, você é qualificado pela obediência de Jesus.
Não é a sua obediência não vai trazer bênçãos e a sua desobediência não vai trazer maldições. Calma. É claro que se eu obedecer nos princípios, eu amo minha esposa, eu ajudo o próximo, eu sei que isso vai me abençoar, mas na verdade, nós não somos qualificados pela nossa obediência, nós somos qualificados pela obediência de Cristo. E de uma maneira moral, ética, eu vou viver bem, porque Cristo em mim, eu tenho obras da luz. Ele nos chamou para as boas obras. Agora, o que te qualifica não é a sua obediência, é a obediência de Cristo. A sua desobediência não gera maldição, porque ainda que você desobedeça, você não tem mais acesso às bênçãos pelo que você faz de certo ou de errado. Olha o filho pródigo, ele desobedeceu, não teve maldição, ele teve uma consequência do pecado. É óbvio, o pecado ele é como fogo que queima, mas quando ele volta aos braços do pai, não era pela obediência ou desobediência. O pai o amava e tudo já estava ali preparado para aquele filho. Em Gálatas 3, verso 11, ninguém é justificado pela lei diante de Deus. Então ninguém é justificado pela lei, e em Gálatas 2,16 diz assim: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Também temos crido em Cristo para sermos justificados pela fé e não pelas obras, porque pelas obras nenhuma carne será justificado. Olha o que Paulo diz, eu vou agora de 19 a 21 de Gálatas 2, porque pela lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vivo na fé, não é obra, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu não deixo de lado a graça de Deus. Verso 21. Porque se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Então, rapidamente fica aí o entendimento do que é lei, do que é graça, as grandes diferenças. Entenda que é importante andar na vontade de Deus, obedecer à vontade do Pai, mas mesmo que eu desobedeça, não tem maldição, tem correção. Sabe o que é correção? Estude Hebreus 12. Quando fala que Deus disciplina os que ama, essa disciplina, na raiz do grego, é correção de criança. Né? Você não espanca seu filhinho que ama, você não corrige, você não fustiga ele, é correção. E eu vou te falar, para você entender, correção na graça é pela palavra. Paulo pegou os Coríntios, 1 Coríntios 6, os caras detonando prostituição, ele não ficou sentando pau neles. Ele disse: lembra que vocês são santuário do Espírito Santo. A correção na graça é pela palavra de um Deus de amor. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, espalhe a graça, ative o sininho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.